Nós estamos aqui hoje numa proposta nova, uma proposta inovadora. Nós estamos numa transmissão ao vivo de um debate com os eleitores e debater também com você que está nos acompanhando. Você pode mandar as suas perguntas e eu vou respondê-las por aqui, também ao vivo. Tudo aqui ao vivo, sem edição, sem cortes, tudo ao vivo. E nós estamos aqui com um grupo de eleitores que se dispuseram a vir aqui. São pessoas que pensam diferentes, têm opiniões contrárias, algumas opiniões contraditórias, mas que querem debater conosco, que querem conversar conosco, que querem debater as nossas propostas para a cidade de Araraquara. Então, é uma transmissão ao vivo, aqui da cidade de Araraquara, e eu vou passar agora para a Nara. A Nara é que vai ser a nossa mediadora com as pessoas que estão aqui e também com você que vai participar pelo Facebook. Então, quem está aí participando pelo Facebook já pode começar a mandar nos comentários desse vídeo as perguntas para o Edinho. Essas perguntas vão ser selecionadas e lidas por mim e a gente aqui vai debater pergunta por pergunta. As perguntas que não puderem ser respondidas ao vivo, elas serão respondidas depois da transmissão. A gente vai ficar aqui até umas 4 horas da tarde conversando e depois, quando terminar, o Edinho vai responder por texto todas as perguntas que deixaram de ser respondidas. Aqui nesse grupo a gente tá com o Preto, com a Dona Rita. A Dona Rita veio participar, mas ela tá sem voz, então ela só vai acompanhar, né, Dona Rita? A gente tá com o Lucas e atrás o Yuri, que tá participando pela internet também. E desse lado de cá, a gente tá com a Simone, que também veio participar, e com o Felipe. E eu acho que o Felipe já pode começar com a primeira pergunta. Nossa, que responsabilidade, hein? Vamos lá. Bem, eu me chamo Felipe, tenho 23 anos, sou militante da causa LGBT. A minha pergunta para você, Edinho, é a seguinte. A gente vivencia aqui em Araraquara a questão da saúde pública que está péssima, isso não é novidade para ninguém. Só que nós, LGBT, a gente sentimos mais ainda isso, ao qual a saúde pública não está preparada para recepcionar uma transexual, uma travesti. Queria saber se você pretende pôr uma pessoa capacitada dentro dos núcleos das UPAs, e aí vai. Eu queria saber da sua parte, o que você tem? Olha, Felipe, você entra num tema que ele é importante e ele é grave hoje na cidade de Araraquara, que é a desorganização da rede pública de saúde. A desorganização que ela, no meu entender, ela passa pelo fechamento do pronto-socorro do Melhado, que era um local que funcionava bem, tinha um sistema de acolhimento do paciente que era de alto padrão. Então o paciente chegava lá, ele era acolhido, a sua pressão era tirada, eram medidos os seus batimentos cardíacos, enfim, era feita toda a aferição para que ele chegasse na consulta já com uma pré-consulta bem feita. E posteriormente, se fosse o caso de um atendimento rápido, você tinha lá leito dia, ou seja, nós tínhamos lá 10 leitos para adultos, 10 leitos para crianças e adolescentes. E as pessoas ali recebiam o tratamento. Se era um caso de exame, nós tínhamos uma estrutura para que o diagnóstico fosse feito. E se fosse um caso de internação, a pessoa já estava acolhida para que ela fosse internada. E se fosse um caso de urgência, nós tínhamos lá condições de estabilizar o paciente. E tudo isso foi desorganizado com o fechamento do pronto-socorro do Melhado. Teve um impacto grande no atendimento de urgência e emergência em toda a saúde de Araraquara, e nós tivemos também uma desorganização da rede básica de saúde, né, onde a população não tem muitas vezes acesso ao médico. Se tem acesso ao médico, a maioria das farmácias não funcionam quando não foram fechadas, e os remédios estão em falta. Tudo isso fez com que os programas fossem desorganizados. Programas da saúde da criança, da mulher, programa de diabetes, programa do hipertenso. E com a desorganização da rede básica, também o atendimento à saúde
por exemplo, toda a prevenção ao DST-AIDS foi desorganizado, todo o programa de gravidez na adolescência foi desorganizado, e todo o trabalho que nós tínhamos de ponta na prevenção do DST-AIDS, no acolhimento da comunidade LGBT, tudo isso foi desorganizado. Nós tínhamos, por exemplo, um trabalho em parceria com a RNP Mais Sol, onde os militantes da RNP Mais Sol faziam o trabalho junto aos travestis, junto à comunidade homossexual, de prevenção ao DST-AIDS. Infelizmente, tudo isso foi desorganizado, os espaços de participação popular também foram desorganizados, e a consequência é que hoje Araraquara é o segundo indicador em contaminação DST-AIDS do estado de São Paulo. Nós só perdemos para Santos, que tem o maior porto da América do Sul. Então, eu penso que isso tem que ser recuperado, e tem que ser recuperado não só do ponto de vista da reorganização da rede básica de saúde, mas também tem que ser recuperado com o envolvimento da comunidade LGBT, com as parcerias com a comunidade LGBT, porque as instituições, as entidades que trabalham com a comunidade LGBT são os mais capacitados, os militantes são os mais capacitados para todo esse trabalho de prevenção, né? E além, no meu entender, de nós ampliarmos as políticas públicas para além da questão da saúde, para a questão da valorização cidadã, da valorização cultural, né, da valorização profissional, porque uma cidade que se propõe a ser justa é uma cidade igualitária, é uma cidade que consegue dialogar com toda a sua diversidade. Eu acredito muito que Araraquara é possível ser uma cidade moderna, uma cidade justa e uma cidade humana. Para isso, efetivamente, nós temos que trabalhar contra a discriminação, o preconceito e com os conceitos de igualdade. É isso aí. Então, vou ler uma pergunta aqui enviada pelo Matheus Silva. Edinho, qual será o principal plano para que a Prefeitura volte a ter as suas contas no azul e pague os seus fornecedores em dia? Olha, primeiro, nós começamos um estudo já agora na pré-campanha do perfil da dívida de Araraquara. Como que é constituída essa dívida? Evidente, eu estou fora da Prefeitura, eu não tenho acesso a todas as informações, mas aquilo que eu tive acesso, nós temos um endividamento de curtíssimo prazo com os fornecedores, que deve estar aí por volta de 60 a 70 milhões de reais. Nós temos um endividamento junto ao INSS, que deve ficar próximo a 120, 130 milhões de reais. E ainda tem o passivo da CTA, que ele é importante, é difícil de mencionar, além dos precatórios, que nós temos que ver efetivamente o que vai ser liquidado dos precatórios ou não. Primeiro, você tem que chamar os fornecedores e fazer um parcelamento dessa dívida, né, que é a dívida de curto prazo. Você só faz um parcelamento se você tiver credibilidade. Para você ter credibilidade, você tem que parcelar e pagar o fornecedor. E o endividamento junto ao INSS, nós temos que entrar num refis, nós temos que entrar num plano de parcelamento de débito que seja de médio e longo prazo. E o passivo da CTA, efetivamente, nós só vamos saber qual é o seu valor quando todo esse processo de liquidação da CTA for concluído. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida que é possível sim fazer uma redução de custos na Prefeitura. Eu vou fazer, se eleito, se essa for a vontade do povo de Araraquara, eu vou fazer uma revisão de todos os contratos. Estou dizendo aqui, estou dizendo ao vivo, tudo isso está registrado. Eu vou revisar todos os contratos da Prefeitura, absolutamente todos. Eu também quero entender efetivamente, né, por que o custeio da folha de pagamentos disparou. Eu penso que é possível fazer um enxugamento em muitas secretarias, em cargos comissionados. Eu penso que é possível fazer. E efetivamente, se você renegociar os seus débitos, né, você retoma a credibilidade da Prefeitura. Isso também tem uma redução no custeio, que muitas vezes
embutido nos preços que a prefeitura paga hoje, já tem ali valores para compensação de futuros atrasos. Eu não tenho receio desse endividamento da prefeitura, é evidente que ele é grave, há uma projeção de uns 250 milhões de reais de endividamento, que daria por volta de 1/3 do orçamento municipal, mas eu não tenho receio, eu conheço a máquina pública, conheço a máquina da Prefeitura de Araraquara e tenho certeza que nós vamos equalizar essa dívida e, o mais importante, recuperar a capacidade da Prefeitura funcionar. Hoje a prioridade da Prefeitura tem que ser o seu funcionamento. A saúde tem que funcionar, a merenda escolar tem que voltar a ter qualidade, a educação tem que recuperar a sua qualidade, nós temos que recuperar os programas de apoio aos desempregados nos bairros de Araraquara, os programas das escolinhas de esportes, as oficinas culturais, os cursinhos populares, que eram tão importantes porque eles criavam expectativa de futuro para a nossa juventude, também tem que voltar. Nós temos que voltar com os cursos de qualificação profissional, que foram tão importantes também durante o nosso governo, para que a juventude pudesse sonhar com o futuro. Então, esse enxugamento de custeio nós vamos fazer para que a prefeitura recupere a sua capacidade de funcionamento. Tá, gente, vocês podem fazer intervenções, tá? Também, se ele estiver falando demais, vocês podem intervir, tá? Eu queria perguntar, de tudo isso que você falou, se caso você se candidatar for eleito, você acha que em 4 anos dá para fazer toda essa recuperação? A recuperação dá, Simone, porque é recuperar a máquina que está aí. O que eu penso é que nos primeiros anos, pelo menos nos 2 primeiros anos, o que não dá é para você falar em novos grandes projetos. Eu penso que nós temos que fazer investimentos em algumas regiões que estão extremamente carentes hoje, como a região do Selmidei, que são 3.000 novas casas que foram entregues lá. A população está sem posto de saúde, sem escola, sem creche, sem área de lazer. Lá, efetivamente, nós vamos precisar fazer investimentos. E talvez uma ou outra região. Mas o mais importante agora é garantir o funcionamento, para que a gente possa, na segunda metade do mandato, aí sim, pensar projetos que sejam um pouco mais arrojados para a cidade de Araraquara, projetos de infraestrutura. Mas eu quero pactuar com a cidade de Araraquara que esses 2 primeiros anos de governo é equalizar a dívida, é recuperar a capacidade de funcionamento da prefeitura, porque não adianta você ter posto de saúde que não tem médico, que não tem medicamento, que não tem capacidade de exames, de diagnóstico, que não tem depois capacidade de dar vazão às cirurgias. Não adianta você não ter hoje a merenda escolar. Nós temos que recuperar a qualidade da merenda escolar como era no meu governo. Você tinha um cardápio balanceado, as mães sabiam que os filhos iam se alimentar a cada dia, né, onde as crianças tinham 5 refeições por dia, a criança entrava de manhã e no final do dia era entregue para a mãe de banho tomado com 5 refeições. Nós temos também que recuperar a capacidade educacional que o município sempre teve, que foi uma das grandes marcas. Se você pegar em 2007, quando nós alcançamos a marca de melhor qualidade de vida do Brasil, a educação teve um peso fundamental. Então eu estou muito otimista, eu estou com muita vontade, né, para que a gente possa devolver toda essa qualidade de vida para a nossa população. Adinho, você acabou de citar a região da Zona Norte, Selmidei. Eu sou morador de lá. Eu gostaria de saber quais são as iniciativas primárias que você pretende atender ali. O número de crianças ali é enorme, a situação está muito complicada. A educação lá é um problema, a saúde lá é um problema, o transporte público é um problema. Eu queria saber quais são as suas medidas iniciais para aquela região. Olha, Flávio, ali a situação emergencial é idêntica da maioria dos bairros de Araraquara, das regiões, que é o funcionamento. Ou seja, nós precisamos voltar a garantir o funcionamento das unidades existentes. Agora, ali tem um agravante, como eu estava dizendo para a Simone agora há pouco, que são 3.000 novas casas que foram entregues e a população ali não tem escola, não tem posto de saúde, não tem unidade de saúde, não tem unidade educacional, não tem creche.
o dado é alarmante. Todas as crianças daquela região, das 3.000 novas casas, elas estão no CAIC, o CR do CAIC hoje tem 700 crianças, que é um absurdo. Nenhuma estrutura educacional consegue comportar ou fazer um trabalho adequado para 700 crianças. Você tem estudantes sendo transportados da região. Então, criar a estrutura para que as mães possam ter a tranquilidade de ir trabalhar e saber que os seus filhos estão em unidades educacionais que estão funcionando, né, que tem merenda de qualidade, que as crianças estão sendo pré-alfabetizadas, que se a criança ficar doente tem uma unidade de saúde que funciona, né, que o transporte possa atender com qualidade. Eu fui na Anunciata, eu fiquei assustado com os relatos sobre o transporte público, né, onde os moradores não estão tendo sequer ônibus próximos, os veículos não estão passando, nem tem ponto, né, próximo às residências. Então isso tem que ser corrigido, né? Eu penso que nós temos que levar programas para adolescentes, programas de esportes, de cultura, fazer uma integração cultural, como nós tínhamos as oficinas culturais que funcionavam muito bem, né? Porque você tem que criar uma alternativa para o tempo oposto ao tempo de ensino. Quando a criança ou adolescente não estiver na escola, tem que ter o seu tempo ocupado pelo esporte, pela cultura, fazer uma integração esportiva e cultural, porque o adolescente, se ele não tiver atividades que despertem o potencial esportivo, o potencial cultural, evidentemente que a rua, por mais que seja um local de lazer, mas a rua também, muitas vezes, ela é o espaço do traficante, da criminalidade. Então, você tem que criar alternativas, e aquela região é uma região que nós vamos ter que investir de forma muito ágil. Dinho, tudo bem? Só para completar isso que você falou sobre a questão da cultura, do esporte, eu vejo um distanciamento muito grande entre o poder público e a população. Parece que é uma coisa separatista, onde, na verdade, o poder público deve trabalhar para a população. Eu penso que isso deve acontecer. Você falou sobre as questões culturais e tudo mais. Vendo nos bairros, a gente vê que isso praticamente acabou, não tem mais. E se tem, é colocado de uma maneira vertical do governo para a população. E a gente sabe que nem sempre é assim que funciona. Cada comunidade, cada bairro tem uma característica. Um gosta mais de uma capoeira, outro gosta mais de um futebol, dança, enfim. As mães, talvez, precisam de alguma capacitação dos jovens. Eu queria saber o que você pensa em relação a isso, de como resgatar na prática mesmo, até porque no seu governo, em 2003, foi assinado um programa de apoio à cultura e a gente não viu ser colocado em prática isso daí. Queria saber qual que é a sua ideia e se você pensa isso como prioridade mesmo, a curto prazo, caso você seja eleito prefeito da cidade. Olha, Lucas, nós criamos em 2001, logo que eu entrei na prefeitura, o projeto das oficinas culturais. E nós tínhamos oficinas culturais em todos os bairros de Araraquara. Inclusive, se nós formos recuperar a oficina cultural do Vale do Sol, que tinha sapateado, né, inclusive foi a oficina cultural que projetou vários profissionais da dança, não só para Araraquara, mas nós temos meninos que eram daquelas oficinas que hoje estão aí, né, foram para a Bélgica, fizeram escola, depois trabalharam no Ciclo de Soler, que é o Zé Paulo, melhor dizendo, que é o filho da Regina, né, que hoje é um talento da comunidade artística internacional e começou na oficina cultural do Vale do Sol. Como nós tínhamos o curso de técnico ator também, né, que nós temos hoje ator e atriz ocupando espaço importante no cenário do teatro brasileiro, que saíram daqui de Araraquara das oficinas, no caso do curso de técnico ator. Então, não tinha um bairro sequer que nós não tivéssemos oficina cultural funcionando, né? E foi da oficina cultural, das oficinas culturais de dança, que nasceu a Escola Municipal de Dança, que também foi um marco para a cidade de Araraquara, porque ela tem o nome de Escola Municipal de Dança, mas ela formava artistas, né, desde o processo de alfabetização,
né, em todas as linguagens da cultura. Então, eu penso que isso é possível voltar para Araraquara. Além de nós reorganizarmos as oficinas culturais, eu penso que nós temos que cuidar dos espaços públicos da cultura. Olha a situação que está o Teatro Municipal hoje. A última reforma do Teatro Municipal foi no nosso governo. A situação que está a Casa da Cultura. A última reforma da Casa da Cultura foi quando eu ainda era prefeito. Olha o abandono do Teatro de Arena. A última reforma que foi feita no Teatro de Arena também foi na época que eu fui prefeito. Então, tudo isso tem que ser recuperado. E com essa característica que você diz que é muito importante. Por isso que os conselhos são importantes. O Conselho Municipal de Cultura, que sempre funcionou, o Conselho da Fundarte, que sempre funcionou, porque ali você constrói as diretrizes da política cultural, ouvindo a comunidade cultural e considerando a diversidade cultural de uma cidade. Você está coberto de razão. Eu me lembro que a oficina que tinha o maior número de alunos, por exemplo, no Hortências, era a capoeira. Porque, evidente, a formação, a identidade cultural daquela comunidade demandava a capoeira. Como, por exemplo, a escolinha de esportes, para as meninas que tinha maior demanda no Hortências, era o futebol feminino. Então, você tem que trabalhar com a diversidade de cada região, de cada bairro. Mas, para isso, a cidade tem que ser governada de forma democrática. Os conselhos têm que funcionar, tem que ter orçamento participativo, você tem que fazer as conferências. Uma conferência municipal de cultura, ela desenha as diretrizes do que o governo vai fazer para o próximo período. Por isso que é tão importante a participação popular. Né? Uma cidade que se dispõe a ser moderna tem que ser democrática. Tem uma pergunta da Márcia Inocência sobre a banda marcial Dragões Araraquara, se essa banda vai voltar. Olha, no nosso governo ela era muito forte, ela tinha uma atuação muito forte, não tinha uma solenidade da prefeitura que a banda não fosse a banda que fizesse a abertura. Né? Então ela tinha uma atuação cotidiana. Eu não sei se terminou, né? Até onde eu sei me parece que não. O que deve estar é um projeto bem fragilizado, como todos os projetos culturais de Araraquara estão. Os adolescentes que vivenciaram a banda quando eu fui governo, os pais, as mães, sabem que esse projeto é um projeto que não foi criado no meu governo. Ele foi criado no primeiro governo Massafera, mas é um projeto que eu tratei com muito carinho, porque ele tinha um apelo muito forte e ele formava várias meninas, vários meninos dali, acabaram despertando, né, a vocação para a música e se tornaram profissionais da música. Então, nós vamos recuperar esse projeto e fazer com que ele tenha um papel de protagonismo como sempre teve. Flávio, queria fazer uma pergunta. Eu queria saber como que você pretende atuar na educação, na própria cultura, para que haja uma capacitação das pessoas envolvidas diretamente. Vamos citar exemplo da educação infantil. Hoje, a grande maioria das creches sérias municipais, você tem ali brinquedos para menino, uma geladeirinha, um fogãozinho, cor-de-rosa, e para menino, um outro tipo de brinquedo, um carrinho, que acaba reforçando a questão do gênero. E isso vai se desdobrando, chegou ao ponto que, recentemente, teve em Araraquara uma barbaridade de uma menina que foi estuprada, um estupro coletivo, e que essa é uma questão que tem que ser averiguado o que vai ser feito com isso e, principalmente, o que vai ser feito para prevenir isso. Então, penso que quando você tem uma fragilização da educação na base, quando você começa a cultuar a segregação de gêneros, começa a cultuar todo tipo de performance, quem sabe, social que a gente já conhece, isso acaba dando reflexos como esse e opressões que acontecem diariamente. No caso do transgênero, enfim, um número muito grande de questões que são iniciadas em lugares como esse. Quando eu falei no caso das crianças do bairro, eu moro num bairro que eu vejo crianças
brincando na rua, como você falou, e a rua é um celeiro para tudo. Ali eu vejo talentos e tragédias. Qual bairro que você trabalha? Eu moro no Vale Verde. Vale Verde. E eu moro a 3 quadras do Kaique de São Midei. E eu acompanho, eu vivencio isso que você falou da situação do Kaique. Na minha rua tem criança que não tem vaga, então fica na rua o dia inteiro. E a rua é celeiro, para coisa boa e para coisa ruim. O Felipe queria complementar. Vou complementar a fala do Flávio. Nessa questão de gênero que ele falou, quando foi negado o inciso na Câmara dos Vereadores, foi uma perda muito grande para nossa comunidade LGBT, porque essa questão de gênero não engloba só as travestis transexuais, engloba também a mulher. E é o que o Flávio falou, isso é muito grave. Porque dentro da escola, quando a gente está lá, crianças, formando o caráter da criança, a gente já tem esse rompimento, essa misoginia, esse machismo implantado dentro das crianças, onde a menina pode apenas brincar com coisa de menina, a menina é treinada já para ser mãe, cuidar de uma boneca, para cozinhar com o maridinho, entendeu? Enquanto o menino, ele é o quê? Estimulado a falar que a mulher pertence a ele, a brincar do carrinho, fazer coisas de menininho. Isso é muito grave. Quando a gente queria levar o gênero para dentro da escola, isso que eu acho que não ficou muito claro. Não era ensinar uma criança a ser homossexual, não era ensinar uma criança a se montar, ser uma travesti, ser uma drag queen. Era falar da diversidade de gênero e aprender a respeitar. Onde mulher não é capacho de homem. E onde o homem não deve tratar a mulher como capacho. Isso é muito importante levar para dentro da escola, para as crianças mesmo, que é onde está fazendo a formação de caráter, né? Felipe e Flávio, o que eu penso? Um projeto pedagógico, ele tem que ser dialogado com a comunidade. E ele não pode ser uma forma onde tudo caiba dentro. Eu vou dar um exemplo, vou materializar o que eu estou dizendo aqui. Nós criamos o projeto da Escola do Campo. Por quê? Claro que o projeto pedagógico das escolas, da sede do município, do perímetro urbano do município, ele não dialogava com a situação das crianças que moravam no assentamento. Então, como que aquela criança ela se educava melhor, ela aprendia melhor? Se você conversasse sobre a realidade dela. Eu não estou falando nada de novo aqui, isso é método Paulo Freire, que é o maior educador da história do Brasil, um dos maiores do mundo. Ou seja, a criança aprende melhor se ela lidar com o cotidiano dela. Tanto é que tem uma história, só para vocês entenderem, eu fui prefeito e eu tive uma conta minha julgada irregular. Sabe por quê? Porque eu comprei um saco de milho para a escola. E o auditor do Tribunal de Contas disse, mas como que você compra um saco de milho para a escola? Porque o saco de milho era material didático para a escola do assentamento. Era a forma de você ensinar a criança a ler e escrever. Aquilo era material didático. Ninguém estava comprando milho para oferecer para as possíveis galinhas que rondavam a escola do assentamento. Mas eu concordo plenamente, eu penso que qualquer projeto pedagógico você tem que conversar com a comunidade, você tem que ouvir os professores, você tem que ouvir os pais de alunos. Se os alunos forem adolescentes e jovens que tiverem minimamente a condição de formular, você tem que dar vazão ao que eles pensam, ou senão você tem que ter sensibilidade para entender o que serve e o que não serve para um processo educacional de uma criança, que ainda está formando a sua capacidade cognitiva. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que a sociedade que nós queremos construir, ela passa pela educação. E eu debatia muito quando eu era prefeito com a Clélia, que foi nossa secretária de Educação, que se nós quiséssemos, de fato, mudar os conceitos de uma sociedade, a gente tinha que jogar todo o peso no projeto educacional. E nós debatíamos a questão racial nas escolas municipais antes disso ser lei. Nós debatíamos a questão de gênero nas escolas municipais, as educadoras e educadores que estão aí sabem do que eu estou falando, antes disso ser uma obrigação legal. Nós discutimos a história do Brasil linkada à história da África para que as crianças entendessem o que é o processo de escravidão antes que isso fosse uma determinação legal. Então eu penso que o projeto pedagógico é aquele que desenha a sociedade que nós queremos construir. Se a criança não souber
o que é sustentabilidade, o que é natureza, o que é respeito ao ser humano, a diversidade, efetivamente essa criança nunca vai raciocinar dessa forma e nem isso vai ser importante na vida dela. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que na prefeitura nós teremos que dialogar muito sobre o processo pedagógico, a forma de construção do processo pedagógico e valorizar efetivamente os educadores, as educadoras, os pais e principalmente os educandos nesse processo de construção do que é o modelo pedagógico a ser exercido no município, considerando as questões da diversidade, né? Não só de gênero, de raça, mas também a diversidade regional. Sim. Quando você fala de escutar a comunidade para inserir essas questões dentro da escola, vamos continuar no exemplo do Kaique. Ali você tem uma comunidade que já existia, de repente chegaram 3.000 casas novas com um número gigantesco de pessoas. Então uma comunidade está no processo de formação muito, está engatinhando agora. O que acontece? Isso gera diversos conflitos entre gerações, entre pessoas que chegaram, que estavam ali. Então, assim, esses conflitos acabam chegando dentro da escola. Percebo a ausência de referências na comunidade que eu vivo, no sentido do professor ter que lidar com um número gigantesco de crianças, você não ter um educador físico fazendo um projeto social, você não ter um oficineiro sendo um espelho para as crianças. Eu moro na frente de um menino que eu pergunto para ele o que ele quer ser. Ele tem 6 anos de idade. Ele fala para mim que ele quer ser traficante. Ele tem 6 anos de idade. E eu consigo enxergar que isso é o espelho dele. Ele vê o cara passando com um carro do ano, com um boné de marca, aquilo para ele é o ápice. E para mim me entender num processo de formação, eu precisei de boas referências que vieram através dessas possibilidades. Eu sou capoeirista e meu mestre foi um dos meus mentores. Na minha escola eu tive a possibilidade de conhecer um professor muito bom, que era engajado na causa e até hoje eu sigo ele. Então, assim, para mim desconstruir muita coisa que era enraizada em mim, que em todo o processo disso, por exemplo, do machismo, eu precisei de referências que me alertassem. E essas referências nem sempre estavam ali na minha comunidade. Nem sempre eu tinha acesso a referências. São referências capacitadas que vieram de outro lugar para perto de mim, na possibilidade, onde eu tive acesso. Então, concordo com você que você tem que abrir para a comunidade, colocar. Mas penso também que a capacitação das pessoas que estão à frente do trabalho é muito importante. Não adianta você colocar educador lá. Você tem que colocar educador de qualidade. Flávio, tem tanto a educação como a saúde, tem um sistema que é a formação continuada. São 2 áreas fundamentais onde, se você não tiver a formação continuada, primeiro, os profissionais eles se desatualizam, né? E isso tem que ser, e não pode ser uma coisa pro forma. Tem educação continuada na saúde. Ela não pode ser pro forma, ela tem que efetivamente trabalhar novos conceitos, novas sensibilidades, novas formas de atuação, e o mesmo na educação, e o mesmo em relação à educação, para que você possa, até porque a sociedade ela tem uma capacidade de transformação que ela é muito rápida, e se você não tiver um projeto onde você invista cotidianamente na formação dos seus educadores, dos agentes educacionais, efetivamente eles vão perdendo a capacidade de interação, né? E além do que, muitas vezes eles perdem o estímulo. Além disso, nós criamos um plano de cargos e salários na prefeitura que nós valorizávamos a formação. Então, quando o profissional investia na sua capacitação, na sua formação, ele ia atrás de uma especialização, de um mestrado, de doutorado, o plano reconhecia isso nele, né? Ele tinha ganhos na carreira. E o mesmo em relação à saúde. Nós procurávamos sempre reconhecer aqueles que investiam na sua capacitação. Infelizmente, no meu entender, e não só no meu entender, porque os servidores estão falando isso, a implantação desse plano não foi tratado como prioridade, e hoje você tem
servidores desestimulados, né, que não têm perspectiva, e o servidor desestimulado é o primeiro passo para a desorganização das políticas públicas. Eu só quero aproveitar uma coisa que você falou na sua primeira intervenção, que até ontem à noite eu me manifestei, que é sobre o fato triste, lastimável, de Araraquara ser cenário de um estupro coletivo. O estupro, por si só, é um ato de violência que tem que ser combatido e tem que ser penalizado duramente. O estupro coletivo, que é, além da violência física, psicológica, é a humilhação extremada, né? É ali, no caso, uma menina, uma jovem, que sofreu um processo extremado de humilhação e de muita violência. Eu penso que isso tem que ser combatido. Araraquara não pode aceitar isso como um fato normal, corriqueiro, né? Muita gente, às vezes, cai na tentação de penalizar a mulher violentada e não o agressor. Então, eu penso que Araraquara tem que, primeiro, tem que reagir, a opinião pública tem que reagir de forma violenta, os responsáveis têm que ser encontrados, penalizados, punidos judicialmente, e que a gente possa efetivamente evoluir, né? Fazer com que essa cidade seja de fato uma cidade moderna, que não crie espaço para esse tipo de acontecimento, né? Que a gente possa ter uma postura muito dura para que isso não se repita na cidade de Araraquara. Então, a minha solidariedade à jovem que foi violentada, e eu ontem já me manifestei, né, contra esse fato, e nós temos todos que aguardar que as autoridades policiais possam apurar esse fato e que os responsáveis possam ser punidos de forma exemplar. Bom, acho que a fala dele anterior responde à pergunta enviada pelo Yuri sobre a implantação do plano de cargos e salários dos servidores municipais, acho que já está respondido, né? Tem a mesma pergunta também com relação aos funcionários públicos, mais especificamente a segurança deles na área da saúde, trabalhando nas UPAs, que é uma pergunta enviada pela Cristina Camargo, e também sobre propostas para os servidores funcionários da educação. Então, a educação, eu penso que eu falei um pouco em relação a isso, que primeiro é nós darmos muita importância à valorização, e darmos importância e valorização à formação continuada. E tem algo que eu queria recuperar aqui, também do nosso governo, que nós implantamos o projeto da pedagogia cidadã, que a agente educacional que não teve acesso ao curso superior, em parceria com a Unesp, nós oferecemos o curso para que elas tivessem o curso de pedagogia e com isso elas pudessem ser inseridas, né, no plano de cargos e salários da educação, né? Sempre me preocupou muito esse distanciamento entre o agente educacional, né, porque o processo educacional ele não está só dentro da sala de aula, né? O agente educacional, a merendeira, quem acolhe a criança no portão da escola, todos eles fazem parte do projeto educacional. Então tem que ter uma valorização. E eu quero recuperar, fazer uma revisão do plano de cargos e salários, recuperar o plano de carreira dos servidores, recuperar inclusive o estímulo à formação na educação, formação na saúde. A saúde tem uma questão que ela é gravíssima, que é a desestruturação da saúde em Araraquara. Então, muitas vezes, o agente de saúde que está lá na ponta, que acolhe, né, o paciente na UPA, ele sofre muitas vezes, né, toda a hostilidade de um paciente que está cansado de ir na unidade básica e não ser atendido, de não ter medicamento. Então, muitas vezes é esse trabalhador ou essa trabalhadora que pagam o preço da desorganização de um sistema todo. Isso cai naquela fala que eu acabei de fazer
sobre a capacitação de qualquer tipo de funcionário, que também está aliada à condição de trabalho. Não Claro. adianta você fazer curso para educador Claro. e deixar ele com 40 alunos na sala. Não adianta você colocar policiais para cuidar da segurança do funcionário da Claro. UPA e Mas colocar ele para o que atender a 100 gente pessoas vê na também noite. que falta muito nas UPAs, eu falo na questão da UPA, é a questão da humanização das pessoas que trabalham lá dentro. Você está lidando com doentes, pessoa que já está... Eu queria dizer o seguinte, e vou assumir aqui, Felipe, perante o público que está nos assistindo, nós vamos reabrir o pronto-socorro do Melhado. E não é reabrir por reabrir. Lá tinha uma infraestrutura infinitamente maior que a da UPA. Sem dúvida. O correto era ter transformado o pronto-socorro do Melhado em uma UPA regional. E a UPA será mantida? Oi? A UPA será mantida? Você pode manter a UPA, mas é evidente que hoje a UPA está sobrecarregada, Sim. ela não tem estrutura. Então você pode fazer a UPA, manter a UPA como um sistema de atendimento que não seja aquele caso de urgência nem emergência, né? Que seja algo intermediário. Agora, o pronto-socorro do Melhado, primeiro ele tinha essa estrutura de acolhimento. O acolhimento é tudo na unidade de saúde. Porque hoje, inclusive, não, porque tem um conceito, Flávio, de saúde que ele é mais amplo do que a doença. Às vezes, as pessoas chegam na unidade de saúde e só o acolhimento ela já resolve o problema. Se você tiver uma equipe multidisciplinar que tenha monitoramento de psicólogos, como nós tínhamos, né? Se você tiver ali o trabalho de assistência social, se você tiver o pessoal preparado para o acolhimento, treinado para o acolhimento, boa parte dos problemas você resolve ali. O médico, muitas vezes, ele só vai legitimar ou legalizar, né, um trabalho que já foi feito no acolhimento. O pronto-socorro do Melhado tinha isso. Tinha isso. Né? Então, nós precisamos voltar com o pronto-socorro do Melhado, achar um papel para a UPA que seja dimensionado à estrutura que ela tem hoje, né? A estrutura que ela tem hoje. Tanto a UPA da Via Expressa como a UPA da Vila, agora estão fazendo uma outra UPA na região do Selmidei. Então, mas nenhuma dessas estruturas substitui o que o pronto-socorro do Melhado tinha. Que ali você tinha capacidade, quando o paciente precisa de diagnóstico, ali era o local adequado. Que ele saía de lá com o diagnóstico. Ou ele ia para o leito dia, ou ele ia para a internação. Mas como você fala de reabrir o pronto-socorro do Melhado, como o Flávio falou, seria de extrema importância também manter a UPA, porque tem muitas pessoas que não têm como se deslocar até o pronto-socorro do Melhado. Você tinha, na minha época, os NIS. As UPAs, estou dizendo aqui siglas, né? Era Núcleo Integrado de Saúde. Você tinha um no Selmidei e um no SECAP. E no SECAP. A UPA pode cumprir esse papel, Sim. mas quando for caso de diagnóstico, precisa ir para um local onde você ofereça diagnóstico. A UPA pode continuar funcionando, todas elas cumprindo um outro papel, mas efetivamente o pronto-socorro do Melhado tem que voltar em Araraquara. Recurso, Edinho, que a gente não está conseguindo pagar a conta de luz do gigantão. A gente não tem um mínimo. Então eu penso assim que vai demandar muito recurso. Como que você vê hoje Araraquara sendo representada? Porque acaba ou não, essa palavra crise tem ajudado muitas pessoas. Acaba justificando, eu não consigo investimento porque é normal. Não é normal. Não é normal. A gente tem aqui a poucas quadras aqui, o centralizado da prefeitura parado, o que deixa parado a zeladoria da cidade. Não é normal isso daí. E quando você fala de reativar o pronto-socorro, enfim, acredito que vai demandar recurso, entre outras questões econômicas da cidade também. Como que você pretende resgatar essa imagem da cidade, trazer, enfim, investimento, porque vai precisar? Olha Lucas, o que eu penso? Eu fiz esse debate agora, antes da gente começar aqui, né, esses outros temas. Primeiro, nós temos que fazer uma redução do custeio. Por isso que eu estou dizendo, nós temos que ir para dentro de todos os contratos da prefeitura, todos, absolutamente todos. Eu penso que nós temos que negociar todos. Só aí tem um enxugamento. Né? Eu não tenho nenhum problema, e nós estamos começando a fazer esse estudo, algumas secretarias não têm que existir. Não faz sentido algumas secretarias que hoje estão aí com estrutura de secretaria. Você tem que mexer no custeio. Essa é uma medida que nós temos que tomar urgentemente.
Agora, eu vou te falar uma coisa, recuperar a rede básica de saúde tem que ser prioridade zero. Porque se nós não recuperarmos a rede básica de saúde, primeiro, nós vamos continuar com os problemas de saúde que estão aí. Segundo, nós vamos continuar sobrecarregando a rede de urgência e emergência do município, que é o que mais encarece a saúde, é uma questão de gestão, né? E aquilo que eu te falei, o problema é que hoje não se consegue sequer negociar alongamento de dívida, que é um equívoco muito grande. A dívida com o INSS que está aí, essa dívida foi gerada por equívocos administrativos, de achar que você fazia uma política de compensação tributária e ganhava essa compensação tributária na justiça, quando vários exemplos já haviam sido dados, inclusive essa fórmula mágica tinha sido oferecido a mim quando eu fui prefeito e eu recusei, porque toda a experiência mostrava que isso não dava certo. O percentual que você poderia compensar ele era extremamente nocivo do ponto de vista do déficit que você geraria para o município. Mas enfim, eu não tenho nenhuma dúvida que é possível sim nós recuperarmos a capacidade de gestão do município. Hoje a cidade não tem capacidade de gestão. Recuperarmos a capacidade de gestão e garantirmos o funcionamento, é isso que você falou. A cidade tem que recuperar a sua capacidade de zeladoria. Como pode uma prefeitura não ter estoque, no seu estoque, peças de reposição dos seus veículos, do seu maquinário? Você compra hoje, o estoque da prefeitura ele é comprado em loja, como se a prefeitura fosse um pequeno comerciante. A prefeitura ela é um grande consumidor. Então ela tem capacidade de negociar preços baixos no seu processo de compra, né? O problema é que hoje a credibilidade afasta da prefeitura, inclusive a capacidade dela comprar bem, dela ser bem gerenciada, né? E eu acredito que nós vamos recuperar a zeladoria da prefeitura quando nós recuperarmos a capacidade junto aos fornecedores, porque o maquinário da prefeitura tem que voltar a funcionar, senão não tem zeladoria. Bom, a gente está nos últimos 5 minutos do debate. A gente vai passar de 1 hora, porque o nosso candidato fala bastante. E os participantes também, ainda bem, né? Então, eu vou fazer 2 perguntas seguidas, tá? A Bruna Alcântara pergunta sobre a sua política de alianças, como você se sente com a sua coligação. E tem uma pergunta deixa eu achar aqui, da Priscila, perguntando se o orçamento participativo vai voltar. Olha, primeiro, eu construí uma política de alianças que pudesse, em caso de eleito, criar as condições para que nós possamos governar Araraquara. É importante dizer que o prefeito precisa aprovar leis na Câmara, senão ele não governa. Para que a cidade mude de rumos, nós vamos ter que aprovar muitas leis na Câmara Municipal. Aí você precisa ter uma base parlamentar dentro da Câmara, né? Eu fui prefeito 8 anos, fui deputado, sei como que funciona a composição do Legislativo. Então é muito importante a política de alianças que nós construímos. Eu estou muito feliz com o Damiano, que é meu vice, que está nessa jornada comigo como candidato a vice. É um homem sério, comprometido com a cidade de Araraquara, comprometido com as instituições da cidade de Araraquara. Então eu penso que é uma política de alianças que ela é coerente. São partidos, né, tanto o PR, o PP, o PCdoB, né, e estamos ainda dialogando com o PROS, são partidos que vieram e se dispuseram, porque todo o meu diálogo com eles é o seguinte: nós vamos construir um programa de governo de mudança. Primeiro, para que a cidade volte a funcionar, e depois, o ano que vem nós fazemos 200 anos a cidade de Araraquara. Nós temos que pactuar que futuro que nós queremos para a cidade de Araraquara no século XXI. Nós temos que atrair investimentos que gerem empregos de qualidade. Nós temos que fazer com que a cidade seja uma cidade muito atrativa do ponto de vista dos investimentos. Nós temos que fazer com que a cidade seja
interligada a tudo aquilo que tem de mais moderno, não só do ponto de vista de gestão, mas de relação com a sociedade civil, de participação popular. Né? E nesse sentido eu já entro com o orçamento participativo. O orçamento participativo vai voltar, porque é um instrumento democrático de gestão. Ele é um instrumento democrático de planejamento. Quando eu vou para uma região, enquanto prefeito, e ouço daquela população o que é a prioridade, e eu debato com ela a prioridade 1, a prioridade 2, a prioridade 3, eu estou planejando a cidade, né? Quais as obras que vão acontecer, quais os programas que vão acontecer. Então hoje, um governante, ele não tem que achar que ele é o salvador da pátria, que todas as ideias vão sair da cabeça dele, que ele vai ter saída para tudo, não. O bom governante é aquele que sabe ouvir, que tem as suas propostas, que tem as suas posições, mas que saiba ouvir, portanto, que saiba governar em conjunto com a população. Você acha mesmo que a aliança com o PP, por exemplo, foi algo que vai de encontro com aquilo que a gente espera para Araraquara? Aqui em Araraquara, sim, Flávio. Eu sei que os partidos, eles são diversos, né? Eles muitas vezes têm contradições, mas aqui em Araraquara, o grupo que eu debati, as lideranças do PP que eu debati, todas elas estão imbuídas em que Araraquara passe por uma transformação, e que Araraquara passe por mudanças, que Araraquara possa recuperar aquela cidade que ela sempre foi e também que Araraquara possa pensar no seu futuro. Bom, então é isso. Alguém mais queria fazer alguma pergunta? A gente já passou de 1 hora de debate. Alguém? Então tá bom, então é isso. Vamos terminar a transmissão. Depois a gente vai colocar a íntegra também no YouTube, em todas as redes sociais do Edinho. E a gente vai fazer novos debates mais pra frente. Eu só queria falar uma coisa antes de terminar. Fora Temer. Eu também quero falar uma coisa. Eu agradeço muito a vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook, as pessoas que estão aqui, são pessoas que se dispuseram a vir aqui participar desse diálogo, né, que fizeram perguntas, algumas tiraram dúvidas, mas foi muito importante a sua participação também. Eu já disse para o pessoal que está comigo aqui nessa caminhada que eu quero fazer mais vezes esse tipo de evento, que eu quero dialogar com a cidade de Araraquara, debater as propostas, nossos programas de governo, utilizando muito as redes sociais, porque isso também é democratizar o acesso à informação, é democratizar a comunicação. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou. 10.000 pessoas alcançadas e quase 100 comentários que a gente recebeu. Que bom, muito obrigado. Vai responder depois, né? Todos eles. A partir de agora. Já. Então tá bom.